Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11 até o 17. Pastor Hermes pede para avisar, amanhã não haverá o nosso Quinta Mais. Mas se prepare para a próxima quinta-feira, que vai ser uma bênção dobrada, viu? Próxima quinta-feira a bênção será redobrada, viu, meu irmão Leone? Quinta-feira agora não teremos o nosso Quinta Mais. Amanhã, né? Mais conhecido como amanhã, não teremos o nosso Quinta Mais. Viu, meus irmãos? Então abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículo do 11 até o verso 17. Um texto muito conhecido também, mas assim muito profundo, um texto que fala muito ao meu coração. A partir do versículo 11, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, como Deus fala ao meu coração através desse texto, meus irmãos. Abra sua Bíblia, você que está em casa, nos acompanhe. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Até o 18, vamos até o 18. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, já volto um pouquinho, pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou-os o Senhor a perguntar: és tu aquele que estava de vir, ou havemos de esperar outro? Deus, é a tua palavra nessa noite. Nós estamos diante da tua palavra. Nós estamos em comunhão com os irmãos nessa noite. Eu quero pedir em nome de Jesus, como o Senhor tem falado até este momento aos nossos corações, que o Senhor fale também através da exposição da tua palavra. Que a tua palavra encontre um lugar especial no meu coração, no coração de cada irmão que acompanha comigo nessa noite. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus já havia realizado muitos milagres. Mas até aquele momento, é algo que choca as pessoas muito mais do que os outros milagres. Você vai ver nos evangelhos que Jesus ressuscita a filha de Jairo, Jesus ressuscita Lázaro, mas Jesus também ressuscitou o filho da viúva de Naim. Até aquele momento, Jesus tinha feito alguns milagres, mas no seu trabalho evangelístico, num dia de pregação, num dia de compromissos, Jesus estava espalhando o reino de Deus por onde ele passava, e de repente ele encontra um cortejo, ele encontra um enterro, ele encontra e percebe de longe uma mulher com o coração ferido, com o coração angustiado, com a sua alma profundamente triste, uma pessoa sem esperança. E ele, percebendo aquele cortejo,
Ele olha para aquela mulher, e meus irmãos, eu quero dizer para você também, que aquela mulher que havia perdido o seu único filho, já era viúva, e isso era um agravante. Além de ser viúva, ela perde o seu único filho. Perdendo o seu único filho, sendo viúva, já havia perdido o marido, agora ela perde o filho. E naqueles dias, assim como é hoje, mas naqueles dias ainda mais, era uma grande tragédia alguém morrer muito jovem. E aquele menino jovem faleceu. Não que hoje não seja uma grande tragédia e continua sendo, mas naqueles dias era ainda pior. Quando alguém parte muito jovem, ainda hoje é muito duro para nós, meus irmãos. Nós não sabemos lidar com a morte em qualquer idade, mas para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para a nossa visão de mundo, é muito difícil lidar com a morte de pessoas jovens. E naqueles dias não era diferente. Jesus saindo da cidade, a cidade de Naim, que ficava à beira, próximo ao mar, na região da Galileia. Jesus estava ali em uma missão, mas algo mexeu com o coração de Jesus. Algo moveu Jesus no verso 13, voltando ao texto. Lucas 7, no verso 13. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Sabe qual é a pior coisa que você pode dizer para alguém que perdeu alguém muito querido, que perdeu uma pessoa querida? É dizer assim para ela: não chores. Como não chorar, gente? Como não chorar? É alguém que perdeu a mãe, que perdeu o pai, que perdeu o avô, que perdeu o tio, perdeu o filho, perdeu um amigo querido. Como não chorar? Então, às vezes, certa vez eu estava em um sepultamento de um rapaz que foi assassinado, assim, foi um dos sepultamentos que eu participei que mais marcou a minha vida. Aquele rapaz havia sido assassinado, um rapaz ainda de 40 e poucos anos, e ele tinha 2 filhos pequenos. Tem muitos anos isso, e eu lembro que no início do ministério, não sei se eu era seminarista ainda, eu vi aqueles 2 meninos abraçados ao caixão, e aquilo não me sai da memória. Os meninos são homens hoje, tocaram a sua vida, têm suas famílias. Mas eu não esqueço aqueles 2 meninos de 7, entre 6 e 8 anos de idade, agarrados ao caixão, chorando pelo pai que havia sido assassinado brutalmente, assassinado num ato de grande violência. E alguém chegou e disse para que ele não chorasse, para que eles não chorassem. Um senhor chegou, entrou naquele lugar e disse à irmã daquele rapaz que havia falecido: não chore, pare com isso. Ela olhou para ele e disse: o senhor está dizendo isso porque não é seu irmão, não é seu filho que está aqui. O senhor não sabe o que eu estou passando, não. Sabe, irmãos, aquilo mexeu comigo e eu lembro até hoje. Foi um momento muito forte na minha vida. Porque a morte é terrível, ela é destruidora. A morte, ela modifica a vida de qualquer pessoa. A morte, sabe, ela às vezes traz consequências. A morte traz uma falta, uma saudade, uma ausência, um vazio tão profundo. O apóstolo Paulo chega a dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. E Jesus venceu a morte. Aleluia.
Glória a Deus. Tragada foi a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas, meus irmãos, Jesus disse a ela: não chores. Porque ele podia fazer ela parar de chorar. Ele disse porque ele podia dizer. Às vezes, o mais indicado, na maioria das vezes, você chega num ambiente assim, é ficar calado e ficar do lado. Dizer: eu estou aqui. Deus abençoe a sua vida e eu estou aqui presente para o que você precisar. Nós ferimos muito mais as pessoas quando dizemos algo. E não há necessidade ou angústia para que se diga algo. O estar lá já diz muito, o se fazer presente. Então, meus irmãos, essa mulher é abordada por Jesus, e aquele cortejo que ia, num cortejo sem esperança, de uma mulher viúva que perdia o seu único filho, aquela mulher agora, ela havia perdido toda a sua esperança humana na vida. Porque quando o marido morria, o filho mais velho assumia e sustentava aquela viúva, e com o seu trabalho, o filho tinha obrigação, pela lei, de cuidar da mãe. O filho agora tinha um compromisso de acompanhar a mãe até a sua velhice. Mas morrendo o filho, ela agora era viúva, e viúva naquela época estava condenada a viver como pendente à margem da sociedade, desvalorizada, desprotegida. Mas Jesus olha de longe e vê o coração daquela mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele está lá do céu nesse exato momento agora. Mas ele vê o que está acontecendo dentro de mim e dentro de você. Deus conhece a nossa dor. Eu não estou querendo trazer aqui uma palavra antropocentrista, né? Mas Deus conhece a dor do coração do homem, e esse texto deixa bem claro que quando Jesus passou por aquela mulher, ele não foi insensível, ele não olhou a sua agenda, ele não pensou nas suas outras preocupações, nos compromissos que ele tinha durante o dia. Ele viu o sofrimento daquela mulher, e o sofrimento daquela mulher parou Jesus. E quando nós sofremos, Jesus sabe, ele sente, ele conhece a minha dor, ele conhece a sua dor. Por isso Jesus não nos deixa sozinho, ele não nos abandona. E não nos abandona nunca, irmãos. Jesus, que era o dono da vida, tem um encontro com o cortejo da morte. Jesus, que era o Senhor da vida, tem um encontro com a mãe que estava sofrendo demais, e a mãe também, se a gente for olhar direitinho, também estava morta. Porque se o filho havia morrido, aquela mãe não tinha esperança nenhuma na vida, não tinha expectativa nenhuma, ela era uma pessoa morta também. E quantos de nós vivemos uma vida como se estivéssemos caminhando num cortejo? Vivemos uma vida que já morremos espiritualmente, já morremos para Deus, já morremos para os nossos sonhos, já morremos para as nossas expectativas na vida. Somos totalmente, sabe, como é que eu posso dizer? Temos uma péssima expectativa diante da vida, irmãos. Não esperamos mais nada. É algo que morreu e que eu não creio que Jesus possa ressuscitar na minha vida.
É a alegria que morreu no meu coração e eu caminho como num cortejo. E eu passo a ser alguém muito pessimista. Eu passo a ser alguém muito amargo. Eu passo a ser alguém que não suporto quando o outro está bem. Meu irmão, minha irmã, nós estamos morrendo ou já estamos mortos quando passamos a pensar assim. Pessoas amargas, pessoas sem esperança, pessoas murmuradoras, pessoas pessimistas caminham num cortejo como era o cortejo da viúva de Naim, levando o seu filho para ser enterrado. É um cortejo de tristeza, de morte, de falta de esperança, de falta de alegria. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, através desse texto: eu conheço a sua dor. Eu conheço o seu sofrimento. Eu sei o que você passa. Eu não te abandonei. Eu continuo com você. Sabe, meus irmãos, naquele momento, a prioridade era cuidar dos mortos. E quando eu não percebo, e tem um outro problema também, que quando eu não percebo que o outro está morrendo ao meu lado, que o outro está morrendo perto de mim, isso quer dizer que eu já estou morto também. Porque o morto nada sabe, nada vê. Acabou. Sabe, irmãos, pensando na minha própria vida, às vezes quem está morrendo é meu filho dentro de casa e eu não vejo. Às vezes quem está morrendo é o meu marido, é a minha esposa dentro de casa e eu não vejo. Há um cortejo dentro da minha casa, mas eu não enxergo, eu não percebo. A morte está na minha casa. Não estou falando da morte física, mas da morte espiritual, da morte como pessoa, como ser vivo, a morte dos sonhos, a morte da esperança, a morte da alegria, a morte da paz, a morte da fé em Jesus. Não percebemos muitas vezes, sabe por quê? Também estamos mortos. Alguém diz que se eu não consigo perceber a doença do outro, tem uma frase assim que diz, é porque minha doença é maior do que a dele, né? Tem uma coisa assim que alguém diz. Se a gente não percebe, irmãos, as pessoas que estão morrendo ao nosso lado, é porque morremos também. Lembra lá no Gênesis, quando Abraão mandou Agar embora? E o texto diz que ela chegou no deserto, empurrou o seu filho, colocou ele debaixo de uma árvore e eu não vou ficar aqui porque eu não quero ver o meu filho morrer. E ela saiu e aquele menino clamou a Deus e chorou. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. E entrou com providência. E deu socorro, e fez o milagre, e mandou o anjo, e providenciou todas as coisas. Deus ouviu o choro do menino. Deus continua ouvindo o nosso choro, continua ouvindo a nossa oração, continua ouvindo a nossa súplica. Deus conhece as nossas necessidades. Quero dizer para você, meu irmão, talvez você esteja cansado, desanimado, sabe? Talvez você esteja, minha irmã, com as baterias se esgotando. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Eu não sei, não, mas Deus sabe, Jesus sabe. Ele conhece o meu coração, o seu coração. Ele conhece o meu sofrer, o teu sofrer. E eu tenho certeza, meu irmão e irmã, Ele não vai nos abandonar nunca. Enquanto nós caminhamos com o nosso cortejo de morte, Jesus vem com o seu cortejo da vida.
Ah, meus irmãos. Aí quando eu percebo que alguém está morrendo do meu lado, eu transformo essa pessoa em prioridade. Quando eu percebo que tem alguém morrendo do meu lado, eu me aproximo dessa pessoa. Quando eu percebo que tem alguém morrendo do meu lado, eu transformo ela em alvo de oração. Quando eu percebo que alguém está morrendo, eu preciso entender que se eu estou percebendo que alguém está morrendo, Deus está me usando para a salvação daquela pessoa. Uma pergunta, meus irmãos, que eu gostaria de fazer para mim e para você. Sobre a vida de quem Deus está usando você para que ele seja salvo. Deus está usando você para salvar alguém? Você se colocou à disposição de Deus? Será que eu me coloquei à disposição de Deus, irmãos, para salvar alguém? Deus está me usando para fazer a diferença na vida de quem? Deus está me usando para salvar, para levar o evangelho, para levar a vida, a libertação. A vida de quem? Versículo 14, do mesmo capítulo 7, chegando-se, tocou o esquife, lá o caixão, todo mundo, aquele enterro, e os judeus lamentavam muito, não sei se tinha ali uma estrutura muito, se era um enterro muito estruturado, porque as carpideiras, aquela coisa toda era para quem era rico, quem tinha condições, e uma viúva não tinha condições para isso, provavelmente não. Era um enterrozinho simples de gente pobre. E Jesus toca. Ele vai lá, toca na esquife. Com licença, com licença, com licença. E parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Oh, irmãos, como eu queria estar presente nessa hora. Como eu queria ver e depois bater um papo com aquele menino. Como eu queria estar presente naquele momento. O cortejo está indo, não há mais jeito, o menino está morto. Ah, meus irmãos, Jesus pode mudar qualquer situação, qualquer problema, qualquer crise na minha vida, na sua vida, não importa o que você esteja vivendo, não importa o dia mau, não importam as lutas, não importa se você se está se sentindo fraco, Jesus pode mudar qualquer situação, Ele resolve qualquer problema, Ele ressuscita quem Ele quer. E até aquilo que já está morto dentro de mim, Jesus pode ressuscitar. Sim, pode. Mas, pastor, a esperança já morreu dentro de mim, eu já não acredito mais. Mas, pastor, a fé já morreu dentro de mim, Jesus pode ressuscitar a fé dentro de mim, dentro de você. Talvez Ele esteja agora, mandando parar um pouco, para um pouco, esse cortejo, esse caminho que nós estamos tomando, esse cortejo de morte, esse cortejo de falta de esperança, esse cortejo de certeza. Jesus está dizendo: espera um pouco, eu quero agir na sua vida, eu quero agir na sua família, eu quero agir no seu casamento, eu quero agir na vida dos seus filhos, eu quero agir na vida da sua igreja, eu quero agir na vida das pessoas que estão ao seu redor, eu quero agir na sua vida. Para o cortejo agora. E é assim que Jesus faz. Jesus pode ressuscitar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente qualquer pessoa em qualquer situação. Versículo 15.
Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à mãe. Essa palavra restituiu à mãe, isso tem um poder, isso tem um sentido muito forte, irmãos. Como eu disse que ela era viúva, como eu disse que ela tinha um único filho, era sua única companhia, era o seu amigo, era o seu parceiro, era o seu cuidador na velhice. Jesus não só restituiu um filho, ele devolveu a vida e a esperança àquela mulher. Era o seu amigo, era o seu companheiro, era, sabe, a pessoa que estaria do seu lado em todo momento, seria o provedor da casa, seria aquele com o compromisso de cuidar dela até na velhice. Jesus continua fazendo milagres iguaizinhos. No dia de hoje. Mas talvez, irmãos, a minha pergunta e a minha reflexão nessa noite, para a minha vida e para a sua vida, é como esse menino que já estava, talvez, com certeza, alguém morreu, ele já entra em estado de decomposição. Aquele menino que já estava em estado de decomposição. Aí eu preciso parar para pensar sobre a minha própria vida. Porque quando eu começo a morrer, eu começo a cheirar mal. Quando eu começo a morrer, eu começo a apodrecer por dentro. Quando eu morro, eu entro em estado de decomposição. O mau cheiro toma conta. Eu tenho que ser retirado, se faz um velório, mas tem um prazo que a pessoa tem que ser retirada dali, precisa ser sepultada, até por respeito à memória da pessoa, à exposição do seu apodrecimento, até uma forma de respeito sepultar. Meus irmãos, será que nós chegamos ao ponto de estarmos com a nossa vida caminhando como um cortejo fúnebre e a nossa alma está apodrecendo a cada dia e cheirando mal? E já não temos mais esperança, já não temos mais força, já não conseguimos mais continuar. Talvez tenha alguém aqui nessa noite sentindo que por dentro a sua alma está cheirando mal. Talvez tenha alguém me escutando nessa noite aqui no auditório, alguém em casa que esteja pensando em tirar sua própria vida porque já morreu. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus conhece a sua dor, Ele conhece o seu sofrimento e Ele está mandando parar agora. Pare agora e permita que Ele haja na sua vida, na minha história, na sua história. Ele está mandando parar o enterro da nossa alma, da nossa vida, dos nossos sonhos, do casamento, do relacionamento com os filhos, da vida financeira. Eu não sei, Ele está mandando parar o enterro. Porque Ele quer agir, Ele quer restaurar, Ele quer trazer vida de volta, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer alegria, Ele quer trazer esperança à minha vida e à sua vida. E Jesus continua sendo o mesmo hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o corpo apodrecido, o corpo gelado, o corpo fedido, o corpo que estava condenado a voltar à terra, a ser comido, a ser destruído. Esse corpo agora, Jesus parou e reconstruiu a vida daquele menino, e eu creio no milagre completo. Quando Jesus traz o menino à vida, cessou a decomposição, cessou a destruição dos seus
a morte das suas células, ele reavivou o seu corpo, ele reativou o seu cérebro, e o menino volta à vida, e o coração volta a bombear sangue. Meus irmãos, Jesus é capaz de restaurar qualquer área da nossa vida. Agora, meu irmão, minha irmã, o que Jesus não puder fazer, ninguém mais faz. E quero dizer a você que não existe ninguém mais sensível ao sofrimento humano do que Jesus. Verso 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Aquilo foi um choque para o povo. Aquilo foi algo tremendo, extraordinário, inesperado. E Deus age na minha vida e na sua vida quando nós não esperamos, muitas vezes, quando não temos mais esperança, no cortejo da morte, Ele vem e traz vida. Verso 17. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que a notícia da sua restauração, que a notícia do milagre que Jesus deseja fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, isso sirva de testemunho para a vida de outras pessoas, para a salvação de outras pessoas, para a restauração de outras pessoas, e aquilo que estava morto venha a reviver na nossa vida, para a glória de Deus, e que o nome dele seja glorificado através da restauração que Jesus deseja fazer no meu coração e no seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Nós temos uma canção, meu irmão Jefferson.